Salmo de número 89, eu quero ler com você o verso de número 15. Boa noite, Deus abençoe vocês que estão chegando aí na rede social para poder participar do culto conosco. Palavra de Deus no Salmo de número 89, verso de número 15. Assim diz a palavra de Deus para nós. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Vem trazer a revelação para o que a gente precisa. Os nossos corações e as nossas mentes estejam abertas agora para receber a tua porção, aquilo que é bom, agradável para o Senhor, que possamos colocar em prática também essa palavra que é bendita, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que oramos e rendemos graças. Amém. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor. Esse aclamar-te aqui no sentido de adorar-te, de adoração, de busca intensa com louvor a Ele. E ele já começa dizendo como é feliz esse povo que aprendeu, então foi ensinado a adorar a Deus, e que anda na luz da tua presença. A gente aprende nas Escrituras que quando a gente anda na luz, assim como Ele na luz está, a gente tem comunhão uns com os outros e vivemos em paz. O Senhor é a própria luz, e quanto mais nos aproximamos dessa luz, mais percebemos o quanto temos impurezas e o quanto precisamos nos limpar. Quando está tudo em trevas ou em escuridão, a gente não percebe que a gente está sujo, mas quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente percebe o quanto a gente precisa estar alvo, e o próprio Deus nos torna alvo como a neve. O sangue de Cristo purifica as nossas vidas de todo o mal, de toda impureza. Ele nos santifica através da palavra dele. E ele diz: bem-aventurado é esse povo que aprendeu a adorar ao Senhor. Olha que maravilha! Nós somos um povo que estamos todos os momentos aprendendo a adorá-lo. E ele continua dizendo: e que anda nessa luz, e essa luz não é uma luz comum, é a luz da presença de Deus, e é isso que eu quero trazer para nós a respeito dessa presença de Deus, a maravilhosa presença de Deus. Então eu quero construir essa ministração em alguns pontos importantes. Primeiro, caracterizar e dizer, definir o que é essa presença. Depois eu quero mostrar essa importância da presença, dizendo para nós os benefícios dela e o que é de bom, o que traz de bom para cada um que anda na presença de Deus. E por final eu vou apresentar para vocês alguns exemplos dessa presença de Deus, representado por todas as alianças que teve do Senhor com o povo dele até os dias atuais. E vou finalizar mostrando um exemplo dessa presença em uma pessoa simples, comum como eu e você. Amém? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a Bíblia agora no Salmo de número 139, no verso de número 7. Você está no 89, você vai para o 139. Para a gente poder começar a ver que Deus é um Deus onipresente. Significa que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo agora. Ele é o único ser, Ele é a única pessoa que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmo de número 139, 7, a gente tem outros versículos que vai comprovar isso, e a reunião todos desses versículos na Bíblia, a gente vai perceber que existe então essa virtude de Deus chamada onipresença. Mas eu trouxe dois aí para a gente poder já verificar isso. Uma está nesse verso 7 do Salmo 139. Eu quero ler com você, que está dizendo assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Estou lendo na Nova Versão Internacional. Para onde eu poderei fugir da tua presença? O salmista, então, Davi, ele diz: eu vou me esconder. Se eu for nos céus, você está. Se eu for lá embaixo da terra, nas profundidades do abismo, se eu morrer, o Senhor está lá. E se eu estiver aqui nessa terra, o Senhor está. Onde eu estiver, em qualquer lugar do universo, o Senhor está presente. Não podemos escapar da presença de Deus. Então a gente já percebe que essa maravilhosa presença dele é uma presença objetiva.
Ele vai estar em todos os lugares, independente se a pessoa queira ou não que ele esteja. Ele é o Criador e ele se faz presente na criação e ele compartilha o relacionamento dele com as coisas criadas. Deus está presente em todos os lugares. Ele é um Deus onipresente. Vá para frente em Provérbios, no capítulo de número 15, para a gente comprovar novamente isso. E aí você encontra o versículo de número 3. Os olhos do Senhor, então ele trouxe uma humanidade para a gente ter uma compreensão melhor, porque Deus é um Espírito, mas ele traz uma relação de humanidade para que a gente possa saber que ele está enxergando. E a compreensão nossa, ele vai dizer: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, irmãos. Ele sabe tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo, em frações de milésimos de segundos. E quando esse atributo de Deus, ele amplia com a onipotência e a onisciência, ele sabe o que as pessoas estão pensando e que vão fazer nos dias vindouros, em momentos posteriores e em séculos dos séculos à frente. Ele é o Deus maravilhoso e é maravilhoso estar na presença dele. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele sabe tudo. Ele está presente em tudo. Não tem como esconder nada dele. E aí a gente já começa a tirar algumas lições daqui da presença de Deus. Se para onde a gente foi, aonde a gente estiver, ele está presente, e se ele está nos vendo completamente, inclusive por dentro, enquanto a gente está vendo a pessoa por fora, a aparência que está aí, ele sabe todas as quantidades de células e o funcionamento de cada célula no nosso corpo. Diga glória a Deus. Ele sabe onde é que estão todas as coisas criadas por ele. Ele sabe agora onde existem estrelas que o ser humano nem descobriu. E daí a gente começa a perceber que essa presença de Deus, ela tem um significado importante. Ela não é qualquer presença. Ela não é algo para a gente não parar para refletir e desejar. Ela não é algo para a gente poder tratar como um desdém. Mas é uma presença que a gente começa a compreender agora que ela é valiosa. Deus habita então naqueles que são aliançados com Cristo. Agora a gente começa a ver uma presença que não é só objetiva, é uma presença subjetiva, porque tem que ser pela fé. E alguns vão sentir essa presença diferente dos outros, mas a gente vai saber que a gente anda ou não na presença dele com alguns sinais que vão ser visíveis. E a gente sabe quem está andando ou não na presença de Deus, porque Deus habita nos tempos não feitos por mãos de homem agora. Então, na transição do Antigo para o Novo Testamento, para a gente ter uma compreensão bíblica, Deus habitava ou visitava o povo dele esporadicamente, estava ali na boca dos profetas, usando pessoas, e depois ele vem e habita na arca. A representatividade poderosa da presença de Deus era a arca. Tudo isso transicionando e apontando para aquele que viria e veio, chamado Jesus Cristo, o único e verdadeiro Messias e Salvador. A presença de Deus antes precisava de coisas e objetos para que as pessoas pudessem entender que Deus é um Deus presente.
Mas aí, na nova aliança, ele agora não habita em meio a estruturas, ainda que ele manifeste a presença dele nos lugares que as pessoas o adoram. Estão reunidas para poder o cultuar, estão reunidos para poder o adorar. Mas a presença dele agora, através da entrega e sacrifício perfeito de Cristo, foi nos dando o Espírito Santo. Nós então nos tornamos templo desse Espírito Santo. A presença de Deus não é mais na arca. A presença de Deus não é em coisas, em objetos. A presença de Deus é em nós. Cada um que faz aliança com Ele de verdade, se arrepende dos pecados e quer uma vida de compromisso aliançada com Cristo Jesus. Deus coloca o Espírito Santo e a presença dele tão grandiosa, tão imensa, é dentro de nós um ser tão limitado e incapaz. Ele então se materializa na pessoa de Cristo Jesus para mostrar como é essa presença, para poder demonstrar como é viver uma vida nessa presença e como é ter uma vida de presença. Daí Jesus morre em obediência à palavra, a gente alcança a salvação, a gente que eu falo, aqueles que estão aliançados com Deus e entenderam isso, foi revelado e se arrependeram, fizeram aliança com Ele e tentam agir de acordo com os ensinamentos das Escrituras, e agora a gente recebe então a pessoa dele em forma de Espírito, e esse Espírito é santo e habita em cada um que está aliançado com Ele. A presença maravilhosa de Deus em mim e em você. Além da presença em nós, olhando pelos nossos olhos, existe a presença externa, que Ele está olhando com os olhos para nós. Ele olha através dos nossos olhos e através dos olhos dele. Diga glória a Deus. Completamente presente. Maravilhoso. Então, o que nós vamos fazer para obter essa presença de Deus, pastor? Essa é uma pergunta que surgiu para mim. E aí eu escrevi: o que eu posso fazer para obter a presença de Deus? É um questionamento de muitos, que às vezes não está sentindo a presença de Deus como gostaria, ou às vezes vê a manifestação da presença de Deus em outros, mas não ainda desfrutou daquela presença maravilhosa do Senhor, como Ele vê nos outros, ou ainda não se aliançou com Cristo e está dizendo assim: eu quero realmente ter essa presença. Então, o que fazer para obter essa presença? Primeira coisa, e a mais importante, e eu só coloquei esse ponto, dentre outros, é desejá-lo do que qualquer outra coisa na vida. É desejar, é ter uma vontade que está acima de qualquer outra vontade. É ansiar, não no sentido de ansiedade, mas no sentido de necessidade perseverante até alcançar. Ansiar pela presença dele. Então a gente precisa desejá-lo muito mais do que a gente deseja coisas, objetos, bens materiais, mais do que a gente deseja outras pessoas. A gente precisa desejar a presença de Deus, o próprio Cristo. A gente precisa muito mais do que a gente mesmo. A gente precisa entrar no nível de desejo, de vontade, que Ele é tudo, o mais importante, e não tem nada mais nessa vida que eu possa desejar do que estar com Ele e viver com Ele para sempre. Então, nesse momento, eu quero que você reflita em 3 pontos importantes. O que a gente tem de valor, que a gente gostaria muito de manter e que a gente se sente feliz porque a gente tem isso que a gente conquistou?
E é bom a gente estar na presença dessas coisas. Por exemplo, alguém tem um carro bom, alguém tem uma casa de praia, alguém tem um bem material e conquistou isso ilicitamente, não é ruim. Não estou falando que é pecado ter essas coisas. Estou dizendo que quando estar presente com essas coisas se sente feliz. Eu acho que a gente, cada um, independente da quantidade financeira, tem alguma coisa assim que a gente gosta muito. Alguns têm um animal de estimação, o nome já está dizendo de estimação, né? Outros têm outras coisas. Então pense no que você tem e você sente feliz toda vez que você está com isso. Segunda coisa é quem você ama realmente de verdade e você se sente assim acolhido, valorizado, se sente pertencido, amado e zelado, cuidado quando você está com essa pessoa. Todos nós temos alguém que nós sentimos bem em estar com ela, com ele, com essa pessoa. Quem é que nós desejamos estar presente? Quem é essa pessoa? Pense sobre isso também. O terceiro é qual é o ambiente que a gente se sente protegido, guardado, acolhido, feliz, próspero, e que a gente transita por esse ou esses ambientes e que a gente sente uma presença melhor, que a gente nesse ambiente se sente muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Tem até um louvor assim: não há outro lugar melhor. Aonde é que é esse lugar? Quando a gente junta então pessoa, ambiente e coisas, que a gente está muito feliz, obrigado. E eu já meditei, já pensei sobre isso, e eu quero dizer para você que se essas três coisas são as mais importantes, significativas e que a gente se sente muito bem, a presença de Deus é muito, mas muito, infinitamente superior a essas três coisas que você pensou. Então a gente precisa ansiar pela presença dele. Talvez a gente esteja deixando a presença de Deus para um segundo, terceiro momento, porque a gente já obteve alguma coisa, porque a gente está muito bem com outra pessoa, ou porque a gente consegue ter locais que nos faz ficar bem. E nada dessas coisas que a gente pensou é lícito, ruim. Estou falando que a presença de Deus é muito superior a tudo isso. A gente precisa desejar mais do que qualquer outra coisa na nossa vida, até mesmo a nossa própria vida. Volte para Salmo número 42. No verso de número 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, quando aquele animal suado de um dia inteiro começa a expelir odores, e o predador percebe que o animal está naquele lugar, o predador se aproxima para tirar a vida da corça, e a única maneira da corça deixar de exalar os odores e fazer com que o predador não avance, se sinta seguro, protegido, e a única maneira dessa corça que
nas Campinas, andou o dia todo, batalhou para poder sobreviver, está com a língua colada no céu da boca porque já está com uma sede intensa, e ao invés dela botar a língua para fora igual ao cachorro, ela cola a língua no céu da boca porque já não tem saliva, e ela fica sentindo o cheiro, e a pele começa a se aproximar da temperatura da água mais próxima, e ela precisa partir em uma velocidade, numa constância, numa frequência e num propósito objetivo para alcançar aquela água, para poder não morrer de sede, se hidratar e fugir do predador, e ali ela ser resfriada, refrescada, reanimada. Esse é o sentido do texto. É exatamente assim que a gente precisa ansiar de algo, todo o coração, todos os nossos sentimentos e vontades pela presença de Deus. Assim como a costa anseia por águas, assim eu tenho sede de Ti, ó Deus. Olha que interessante que Jeremias, o profeta de Deus, fala no capítulo de número 29, no versículo de número 13. Você vai mais para frente, está em Salmos, aí você vai passar Provérbios, Isaías, Jeremias, você encontra o capítulo de número 29. E o verso de número 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus se deixa ser achado. Ele permite ser encontrado. Ele quer se relacionar com todo aquele que quer se chegar a mim. Chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós outros. Deus, Ele faz questão de se relacionar com o ser humano que anseia pela presença dele. Ele chega a dizer, nesse versículo de número 13, que ele se deixa ser encontrado. Ele permite que isso aconteça. Mas não é de qualquer maneira. É quando a gente o buscar de todo o coração. Porque ele diz assim: procurarão, precisa procurar. Sabe quando a gente perde alguma coisa de valor em casa que a gente não sabe onde colocou, a gente guardou tão bem guardado que não se lembra? Já aconteceu isso com vocês ou só acontece comigo depois do Covid? Vamos botar a culpa no Covid, é lógico. E aí a gente fica, meu Deus, onde foi que eu guardei isso, tal? E aí a gente encontra. Mas a gente só para de procurar quando a gente acha. Com a presença de Deus tem que ser muito mais intensidade. Porque quando isso acontecer, Ele diz na palavra dele e garante que a gente o encontra. Só que nesse tempo que a gente está procurando, investindo tempo de qualidade para o achar, porque ele não está num lugar secreto e ele não está brincando de se esconder com a gente, e ele não vai se salvar, porque ele nos salvou. Esconde, esconde, a gente se esconde, e aí quem bate primeiro se salva. Aqui, essa procura é para achá-lo. Ele já vai se deixar encontrar. Só que a gente precisa ser de todo o nosso coração. As outras coisas que a gente entende que são importantes na nossa vida precisa ficar para segundo, terceiro plano, porque a presença de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. E aí Ele vai sondar os nossos corações e vai saber se a intenção de o buscá-lo e encontrá-lo está alinhado com a vontade dEle, porque não é pela nossa vontade.
ele vai se deixar encontrar por causa da vontade dele. Isso é maravilhoso, porque se for pela vontade dele, ele já está encontrado. A gente já trabalhou com isso aqui, com esse púlpito de vidro. Agora está na frente, umas flores tão bonitas, obrigado. Não vai dar para me esconder aqui atrás, mas seria mais ou menos eu atrás desse púlpito de vidro, dizendo: pessoal, me encontra. Apaga a luz aí apaga todas as luzes, fica tudo no escuro. Eu disse: agora podem me encontrar. Quando começar, vocês saírem para me encontrar, eu digo assim: acende todas as luzes, que ele anda na luz. A gente não leu isso? E aí ele vai estar escondido atrás, se a gente fosse humanamente falar e trazer para a nossa realidade, de um púlpito de vidro. Até a criança pequena ia sair correndo para poder encontrar com ele. É assim que Deus está esperando a mim e a você como um pai, atraídos pela presença dele. Amém? Interessante que aqueles que estão aliançados com Cristo, e a gente falou sobre isso, e ele habita, essa presença está em nós, e para que você tenha certeza que essa presença de Deus está em nós, porque talvez a nossa mente diz assim: como é que eu sei que Deus está comigo, está habitando em mim? Então abra aí em João, capítulo de número 14, para que você não tenha dúvida sobre isso. No verso de número 23, diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha, então aqui tem um pré-requisito para sermos habitação de Deus. Não é de qualquer maneira. Eu vou na igreja, vou levantar a mão e vou aceitar Jesus. Que ótimo que isso aconteceu. Agora vamos ver o inverso. A vinda para o altar para aceitar Jesus e fazer esse compromisso, tudo legal. Eu quero saber da volta. A volta é a mão dupla. Não é o que a gente vem fazer, é como a gente vai corresponder com isso. E ele diz o seguinte: se alguém diz que me ama, vai obedecer a palavra. Aceitou Jesus? Aceitou. Então agora a gente vai olhar o fruto da árvore. Os frutos precisam ser de justiça. Fazer aliança e levantar a mão, com luzes, frequência sonora e um ambiente propício, todos vão aceitar Jesus. A gente passou isso pela história das igrejas. Quando a gente vai estudar a história da igreja cristã no mundo, a gente vai perceber que chegou um determinado momento que Constantino assumiu todo o reinado e ele deu a carta de alforria, se assim a gente pode trazer algo de ilustração, porque já estava acontecendo a conversão dos verdadeiros cristãos. Mas ele disse: se você não quiser ser cristão, não tem problema, mas aqui no nosso governo, quem não for cristão vai passar muita dificuldade, inclusive pode até morrer, que a gente não vai nem ligar. No outro dia, a igreja estava cheia. Por quê? Quem quer passar dificuldade de morrer, irmão? Pronto. Naquele dia em diante, aquela nação virou cristã. Imagina o presidente da República baixar um decreto dizendo que quem não se converter e não entrar nas igrejas evangélicas vai ser expulso do Brasil ou vai ser preso. O que aconteceria amanhã na segunda-feira? Bolsa Crente. Você já estava cadastrado e apresentar sua carteira na igreja que você está congregando, né? As carteirinhas da igreja. Maravilha.
Não é assim. Ele diz assim: para ter essa presença de Deus é necessário obedecer os ensinamentos. Isso é maravilhoso. Olha o que Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 3, 16. Você está em João, vá para frente. 1 Coríntios 3, 16. Vai passar Romanos e a gente vai encontrar Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Olha só. Se lembra que a presença de Deus era na arca da aliança? A gente não precisa mais disso. Aquilo ali era uma simbologia, era algo que estava mostrando Cristo que viria e veio. Então, no versículo número 16 do capítulo 3 de 1 Coríntios, vai dizer assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ainda tem dúvida? Fez aliança com Deus por intermédio de Cristo Jesus, de verdade, se arrependeu de verdade, confessou os pecados para Deus e não quer ter uma vida fora da presença de Deus. O próprio Deus disse: mas vocês não sabem que vocês são santuário do próprio Deus? E o Espírito Santo, ele está dizendo: Deus, eu habito em vós. Posso ver o glória a Deus? Glória a Deus. Deus, ele habita em nós, em todos aqueles que têm uma aliança e um compromisso com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos sozinhos. Nunca estaremos mais sozinhos. Ainda que ninguém esteja conosco, que ninguém mande recado para a gente, que não recebamos mensagens, telefonemas, ainda que pensemos que estamos sozinhos, nunca estaremos mais sós para sempre. Deus está conosco, habitando em cada um de nós. Individualmente e coletivamente, porque Ele é onipresente. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora temos que saber qual é a importância dessa presença de Deus. Vamos trazer uma valorização para isso. Tem muitas coisas, são inúmeros benefícios, mas eu vou falar 3 para nós. Primeiro, proteção. Segundo, segurança. E terceiro, livramento. Proteção, segurança e livramento. Deuteronômio, capítulo de número 31. Volte agora lá para o Pentateuco, o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 31. Você vai passar Êxodo, Números, aí você encontra Deuteronômio, lá no 31º, 31, versículo de número 8. Diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Olha que palavra, irmãos. A importância da presença de Deus. Se Deus está conosco, quem pode ser contra nós? Nada e ninguém pode se levantar contra o povo escolhido de Deus, porque vai cair por terra. Ele é um Deus que protege, é um Deus que nos traz conforto, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que traz segurança, é um Deus que nos livra das pessoas perversas, cruéis, malignas, do mal. Ele é um Deus que se faz presente, e essa é a importância da presença dele. Volta lá para Salmos, então, número 31, no verso de número 20. Onde é que a gente consegue, então, essa proteção, segurança e livramento? Aonde é que estamos guardados e protegidos, cuidados, zelados e amados pelo Senhor? No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges,
das línguas dos acusadores. Embaixo das tuas asas, ó Altíssimo, estamos seguros. É trazer uma compreensão humana para o entendimento de seguro, de uma proteção completa, um abrigo. E a gente vê alguns abrigos aí, as pessoas já estão fazendo abrigos para as guerras entre as potências. Estão criando lugares para poder as bombas nucleares não atingirem. A presença de Deus é muito maior e melhor do que esses abrigos. Na presença de Deus não falta nada. Ele supre as necessidades. Ele traz consolo para os nossos corações. Ele nos tira dos momentos das aflições. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele compartilha a vida dele conosco e a gente se sente cuidado por ele. É nessa presença. Então, a última pergunta que pode surgir nesses critérios iniciais é: quem pode permanecer na presença de Deus? Porque agora eu estou com dúvida se eu posso ficar ou não na presença dele. Porque foram tantos critérios aí que eu estou começando a me examinar e dizer: será que eu posso continuar ou ele me aceita na presença dele? Então, são duas coisas importantes para a gente permanecer na presença de Deus: persistir na obediência à palavra e na busca de santidade. Permaneceremos na presença de Deus se estivermos nos esforçando para cumprir a palavra dele. Vamos errar, vamos falhar, vamos pecar, vamos pedir perdão, vamos recomeçar, vamos nos alinhar, realinhar com ele e estar nos separando das coisas do mundo, daquilo que não agrada a ele, fugindo da aparência do mal, evitando situações, ambientes, pessoas, coisas, se envolvendo com essa palavra para ser santificado. Você está no Salmo 31, volte para o 24, no verso número 4. É claro que Davi, ele entendeu essa presença e foi quem mais escreveu sobre a presença de Deus. Se você quer mergulhar nessa presença de Deus, estude sobre os salmos davídicos. Ele vai trazer isso maravilhosamente bem. 24:4 diz assim: quem permanecerá na presença de Deus? Essa é a pergunta, e a resposta está: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Quer dizer, que não fica inventando mentira em nome de outra coisa. E aqui ele já colocou uns critérios elevados. O padrão de Deus é elevado. Aquele que tem mãos limpas quer dizer aquele que não é corrupto, aquele que não pratica o mal, que não derrama sangue. As mãos está relacionado com aquilo que a gente pode empreender, fazer, aquilo que a gente pode criar. As mãos vai nos dar um trabalho para que a gente possa produzir e produzir coisas boas. Então a gente vai precisar, nesse sentido aqui espiritual, é de estar com as mãos puras. E para estarmos com as mãos puras, o nosso coração também vai ter que estar limpo, ou vice-versa. E ele vai dizer, ele faz esse trocadilho: as mãos e o coração. E esse coração está no sentido do que a gente pensa e a gente coloca em prática, precisa ser cheio de bondade, justiça e paz. Nós precisamos estar assim e não nos voltarmos aos próprios ídolos. Então existem diversos ídolos, e os ídolos não são só imagens de escultura. Os ídolos são todas as coisas que tomam o trono de Deus nas nossas vidas e sentam no trono de Deus nos nossos corações. E aí pode ser coisas, pessoas, lugares, pode ser pensamentos, ideias, performance, status, posições, títulos, tudo que nos tira do foco de que a presença de Deus é a única e a mais importante, é um ídolo.
E ele vai dizer: aquele que não pode ter essas coisas, esses vão permanecer na presença de Deus para sempre. Deus abomina a idolatria. E nem vai jurar, nem vai se comprometer com aquilo que são deuses falsos. E quando a gente vai estudar um pouco de história, as pessoas faziam compromissos de aliança, fazendo juramentos com os deuses que eles acreditavam. Então Deus não quer que a gente se aliancie com nada nessa vida, a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, como benefício, a gente vai encontrar um cônjuge, vai encontrar e vai ter outras alianças, porque a aliança dele é a principal. Cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Louvado seja o nome do Senhor. Daí a gente então entende que essa presença de Deus é para que se persistem na obediência e santidade. Mas para que a gente tenha certeza disso, vai em Mateus capítulo 24. Mateus 24, no versículo 13. Permanecer na presença dele é para sempre, irmãos. Não é somente nessa vida, é para a vida toda. Vamos ler juntos. Mas aquele até o fim. Eita maravilha! Glória a Deus! A presença de Deus nos traz a segurança da salvação. A presença de Deus nos afirma que somos salvos. E a nossa insistência, frequência e ânimo vai gerar algo em nós, uma motivação para caminhar com Ele para sempre, e o final de tudo é a salvação, é uma vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Maravilha! Isso é bom demais. Pronto. Nós já descobrimos todas essas coisas, já entendemos isso. A pergunta que não quer calar, a pergunta que vai surgir agora como um auge para a gente poder alinhar a nossa vida ainda hoje com Ele. O que fazer para viver na presença de Deus? Pronto, pastor, já entendi tudo, agora eu preciso de ajuda. Não estou conseguindo, não estou alcançando, estou me esforçando, mas não está chegando. O que eu posso fazer para viver na presença desse Deus que você me apresentou? O que eu posso fazer para não sair da presença de Deus? O que eu posso fazer para viver minha vida toda na presença de Deus? Aí eu vou trazer os exemplos que eu falei. O primeiro é de Adão, primeira aliança lá, adâmica. Está em Gênesis 5:1. Você já pode abrir sua Bíblia. E a gente vai entender que para fazer, e para ter, e para viver, e para desfrutar dessa presença de Deus, a gente precisa manter a afeição no Criador. A nossa afeição é no Criador. Olha o que acontece em Gênesis 5:1. O livro do início, do começo de todas as coisas, capítulo número 5, as primeiras folhas, vai estar escrito assim no versículo de número 1. Estou abrindo ainda aqui. Este é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O que fazer para viver na presença de Deus? Precisamos manter a nossa afeição, a nossa aparência, o nosso modo de agir, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, a nossa maneira de ser precisa estar alinhada com quem nos criou, imagem e semelhança dele.
a presença de Deus reflete na nossa vida, para outras vidas, para outras pessoas, quando estamos andando como imagem e semelhança dele. As pessoas olham para nós e dizem: você é crente? Eu sabia que você era crente. E diga aí, você é crente, né? Se isso não está acontecendo, saímos da presença de Deus. A gente não precisa da carteirada. A luz, quando chega, ela encandeia. As pessoas vão ter que perceber, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Sabia que tinha algo diferente em você. A sua bondade, a sua alegria, o que você pensa, como você age, o que você faz, resplandece a glória de Deus. E para viver nessa presença de Deus, o que a gente vai fazer? Olha só o exemplo de Noé. Viver separado para cumprir o propósito inteiro de Deus. Noé vive separado para cumprir o propósito. Noé não se mistura com todas as coisas, carnalidade do mundo, com as vantagens, com os benefícios. Noé não se deixa influenciar pelo mundo corrompido no pecado. Estava esperando que a gente abra em Gênesis, mas vá para Hebreus. Vamos ver isso no Novo Testamento. Você não pensar que só estou pregando antigo. Vamos lá, Hebreus capítulo 11. Me diga a verdade, você pensou, ele vai abrir Gênesis aonde agora? Te peguei. Aconteceu isso comigo. Eu fui atrás de Noé, aí o Espírito Santo pegou e falou, Hebreus 11, eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 11, 7. E aí eu estou falando de mim, aí eu sei que você também parece um pouco comigo, porque somos humanos. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé se separou para cumprir o propósito de Deus e trouxe a família dele para perto de Deus. Somos instrumentos para montarmos uma família eterna para Deus. Que bênção! Aí a gente vê a segunda aliança agora, que foi a aliança com Noé. Vamos para a aliança com Abraão. Já está em Hebreus. Vamos ver o que acontece com a aliança com Abraão. O que fazer para viver na presença de Deus. Aí, aprendendo com Abraão a obedecer à vontade dele em todas as decisões. Abraão nos ensina a obediência à vontade de Deus. Em meio a qualquer decisão que Deus tiver, nós vamos obedecer aquilo que Deus quer, ainda que isso gere prejuízos para a gente, ainda que seja desconfortável para a gente. A vontade de Deus é soberana e plena e a melhor para cada um de nós. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Entendeu aí o mistério? Então Deus não vai nos falar tudo. Ele quer que a gente ande na presença dele e ele vai resolvendo, fazendo, acontecendo e operando. Nós temos que estar com prontidão para obedecer e fazer a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, para viver nessa presença de Deus, é necessário que façamos o quê? Vamos aprender com Moisés agora. Vamos para a aliança de Moisés. Agora você vai para Êxodo. Vou deixar você correr lá para Êxodo. Vá. Vamos voltar lá. Capítulo de número 34.
você vai ver que o tempo de oração dedicado, o jejum e o tempo dedicado à palavra de Deus, ela faz uma tríade muito importante para andarmos na presença de Deus: oração, jejum e escrituras sagradas. Olha o que acontece aí no capítulo 34, do versículo 28 de Êxodo. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Pronto. Oração, jejum e palavra de Deus é a tríade para poder permanecer firme na presença dele. Glórias ao Senhor. Que bênção. Então vamos para um outro exemplo através da aliança com Davi. Olha que a gente está pegando todas as alianças e vamos chegar em Cristo. Vamos para Davi agora, 1 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 4. A maravilhosa presença de Deus. O que fazer para viver na presença de Deus? Buscar sempre a orientação dele. Precisamos buscar a orientação do Senhor. Olha o que diz 1 Samuel 23, 4. Davi consultou o Senhor novamente. Ele já vinha consultando a Deus. Ele tinha uma vida de hábito de consultar a Deus. Porque tem pessoas que querem fazer as coisas e depois dizem assim: assina aqui, Deus, o documento, assina aqui o que eu já fiz, assina aqui porque o Senhor está nesse negócio. Como assim? Primeiro consulta, depois faz, e depois ele sela com o anel dele de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Davi consultou novamente. Levante-se, disse o Senhor. E Deus está falando para mim e para você agora: se levante, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus nas suas mãos. Vai lá e faz o que tem que ser feito, porque eu já te dei vitória. Agora sim você pode ir. Antes você não tinha palavra não, mas agora pode ir, que é que Deus está mandando. Entender? E aí a palavra foi liberada no culto para você que está participando. Eu não sei o que você estava querendo com uma palavra de ordem para você fazer, e quantas vezes você tem orado e consultado a Deus para ter uma resposta. Eu estou te dizendo aqui, através da palavra, uma mensagem revelada de Deus, que agora você pode ir, porque Ele já te entregou a vitória. Amém? É assim que a gente precisa andar, buscando sempre a orientação do nosso Deus. E a gente precisa o que mais, pastor, para poder viver nessa presença do Senhor? O que a gente precisa fazer? Agora a gente vai ver então um padrão de Jesus Cristo, a aliança em Cristo, a nova aliança em Cristo. Um exemplo é Paulo. Vamos ver isso em Paulo, 1 Coríntios 11:1. Vai passar os Evangelhos, Atos, Romanos, Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1. Para permanecer na presença de Deus, é necessário seguir o padrão de Jesus. Tornem-se meus imitadores, Paulo falando, como eu sou de Cristo. Então o padrão agora não é um padrão humano, o padrão agora é um padrão elevadíssimo, é um padrão acima do padrão, é uma excelência em busca constante, diária. Sejam meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo.
É Ele que vocês têm que olhar. É dele que vocês têm que aprender. É nele que vocês têm que se firmar. É em Cristo que vocês precisam obedecer, ser, fazer, acontecer, ter, poder e etc. que você quiser e querer. É em Cristo. O padrão nosso de crente é voltar os olhos para o Senhor. Seguir o padrão de Jesus é assim que a gente vive na presença de Deus. Então a exigência é maior? Sim. Cada vez maior. Não que já tenhamos alcançado, mas seguimos para o alvo que é Cristo. E é nele que vamos convergir naquele grande dia para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E é claro que eu não poderia deixar de finalizar trazendo uma pessoa simples como nós. E aí você, mulher, pode ter dito que você só trouxe exemplo de homem. Esse pastor é machista. E eu quero finalizar o texto todo trazendo o exemplo de Maria, mãe de Jesus, para alcançar alguns cristãos que não são evangélicos nessa hora. Então nós amamos e respeitamos a palavra de Deus e entendemos quem foi Maria, mas Jesus é Deus. O que a gente vai fazer para viver na presença de Deus? Conservar o coração temente e humilde a Ele. Um coração quebrantado e contrito, Deus não tira da presença dEle. Olha aí, Lucas capítulo de número 1. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo de número 1. A gente vai ver os versículos de 46 e 52 e a gente finaliza na maravilhosa presença de Deus, requerendo a presença dEle através de um louvor em forma de oração, um cântico atraindo, glorificando e agradecendo pela presença de Deus no ambiente, nas nossas vidas, no nosso meio, em todos os lugares. Foi assim que Maria se reportou no versículo 46 até o 52. Eu quero ler com você nesse momento. Olha só. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos, mas no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Permanecer na presença de Deus tem que ter temor e humildade. Que essa oração ela reverbere nas nossas vidas de uma maneira poderosa na presença de Deus. É maravilhoso desfrutar, viver e estar na presença de Deus. É maravilhoso ir para algum local que a presença de Deus já está lá. É maravilhoso andarmos em lugares que Deus já se faz presente, que Deus está presente. É maravilhoso conversar, conviver e se relacionar com pessoas que têm a presença de Deus. É fantástico, extremamente bom sentir a presença, viver a presença, andar na presença e ter essa presença maravilhosa de Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, na minha mente, para compartilhar com vocês. Tem um louvor que foi cantado aqui. Maravilhoso, Senhor, andar na Tua presença, estar na Tua presença. E o departamento de música entoou esse louvor. E eu gostaria da gente finalizar dessa maneira. O departamento de música vindo entoar esse cântico. E a gente poder, através dessa ministração, buscar a face do Senhor, a presença dEle agora.
Eu sei que a gente já busca no nosso lugar secreto, que é o nosso quarto, mas eu e você podemos agora extravagantemente buscar a presença de Deus, clamar a Ele, descer lágrimas quentes, sentir Ele, ser renovado em espírito por Ele, buscar intensidade agora, nem que a gente perca as forças, nem que a gente perca a estrutura física. O importante é a gente buscar a presença de Deus, irmão. A gente não pode andar acostumado com as coisas e a presença de Deus. A presença de Deus, muitas vezes, para muitas pessoas, ela se torna algo comum. A presença de Deus não deve ser comum para nós. Nós não podemos achar que a presença de Deus só está porque acontecem coisas extraordinárias, fantásticas, impossíveis. E nós também podemos e entendemos que a presença de Deus, ela pode se manifestar de diversas maneiras, inclusive nas nossas vidas.